escolhi estas pessoas para vocês que estão aí desse lado para lerem estes textos porque acho que em cada um de vocês há um aspecto deste livro. Sinto afinidades entre aquilo que existem no livro e o vosso coração e a vossa maneira de dizer e de estar. Também escolhi o Nelson porque gosto muito da música dele, é um músico por descobrir. E estava a dizer há bocadinho ao Jorge Vaz Gomes que ele é melhor do que alguns músicos cujo CD tenho em casa. E acho que não preciso dizer mais nada. E também não vou dizer muito mais porque acho que o importante é ver as leituras. Cada um escolheu os textos que representam aquilo que são mais, se calhar. E isso acho que é muito engraçado, porque já dentro deste livro, que é um livro pessoal e de sangue próprio, os leitores vão dar o sangue de cada um, não só nas escolhas como também nas leituras. O Nelson está preparado para fazer a cama a cada um de vocês. Ele sabe o que é que cada um vai ler e fez este generoso TPC. Portanto, vai haver música improvisada, coisas mais à Pina Bausch e coisas mais neoclássicas. Não. Eu não sei o que é que ele vai tocar, e acho que isso é bom. Nenhum de nós sabe. Eu também não sei como é que vocês vão dizer. E isto está a ser registado. Não sei para quê. Não. Isto está a ser registado e acho que isso é importante, estar a ser registado. Porque daqui a uns anos estaremos imigrados, possivelmente, não para o nosso país. Há estudos sobre isso. Devem já ter reparado. Esta frase bomba está a sair muito nas conversetas. Um tipo tenta orientar argumentos para defender o seu ponto de vista, a sua ideiazinha, o seu modo de ver as coisas, e o interlocutor limita-se a contrapor desta forma inequívoca e delicada. Não é nada disso que estás a dizer, e além do mais, há estudos sobre isso. E a cavaqueira fica por aí, a balançar, sozinha e triste. Os estudos esses, ninguém fica a saber onde param. É isso mesmo. Portugal tornou-se um rapazinho estudioso, um aluno organizado, sempre com fotocópias e apontamentos à mão. Quer mostrar que tem sempre acesso a estudos sobre tudo e mais alguma coisa. Estudos sobre o número de roncos por noite na zona centro, estudos sobre a relação entre o número de vezes que o Michel toca com a sola no chão durante as suas performances de sapateado e o preço do petróleo, estudos sobre o impacto das obras de José Gil no ambiente vivido das tascas de Massamá, estudos sobre esses 3 estudos. Daqui a nada, sim, a croniqueta estava a exigir um bem reacionário daqui a nada, não existe assunto que não tenha de ser fundamentado com um estudo qualquer, do género: ó chefe, o prato do dia hoje não é grande espingarda. É sim senhor, há estudos sobre isso. Ou então, sabias que o Zé Fana é gay? Sim, há estudos sobre isso. Então é mesmo verdade. Daqui a nada, mais um, estaremos rodeados de estudos, cheios de gráficos e quadrinhos e interpretadores desses gráficos sempre prontos para serviços ao domicílio. Um cenário aterrador. Era aqui que eu queria aterrar. Confesso a minha melancolia com esta chuva de dossiês. Minto. O meu problema não são os dossiês. É sobretudo a arrogância intelectual de quem nomeia estudos por tudo e por nada. Porque quem fala em estudos numa troca de ideias de café, vulgo porrada intelectual, normalmente está a querer dizer que está a falar a verdade. O que está subentendido é um pensamento deste género. Não adianta estares aí com essas ideias da treta porque o que estás para aí a gritar não tem qualquer base. Como se houvesse só um estudo possível sobre o assunto, como se os estudos não fossem contraditórios, como se os estudos fossem ultra necessários para uma pessoa se pôr a pensar. Caríssimos nomeadores de estudos por tudo e por nada, queria dizer-vos que não há nenhum estudo no mundo que possa estragar uma boa ideia. É romantismo
A ignorância autossatisfeita é burrice, é parvoeira à descarada, mas é mesmo assim. E perdoem-me ter de recorrer à mais saltitante das evidências. Muitos estudos que nomeamos servem apenas para tentar provar aquilo que queremos ou que nos interessa que seja provado, para que os nossos preconceitos tenham onde se sentar. Ou seja, existem estudos tão facciosos como um membro dos No Name Boys, e eu sei o que estou a dizer, até porque não há nenhum estudo sobre isso. Escrever as melhores palavras. Escrever algumas palavras faz bem ao coração. Não é preciso forçar sentimentos. É preciso escrevê-los. Ao escrevê-los uma vez, estamos a chamá-los, sem a repetição perigosa de um mantra. Nomeá-los por escrito é uma forma de os convocar, aos poucos, que é para não fugirem como pássaros. Poderia dizer que o gesto tem um efeito terapêutico se terapêutico não fosse um termo sem graça e sem brilho. Está longe de explicar o bem que faz escrever algumas palavras. E assim, sem me dar conta, já deixei cair 2 vezes a palavra bem. Permitam-me a facilidade. Escrever bem faz bem. E o contrário também é verdade. O abismo torna-se mais abismo quando é desenhado a cada minuto. O desespero também. Abrir-lhes a porta é decisivo, mas para deixar entrar outras palavras como luz, possibilidade, gozo, hoje. Tantas vezes escrevemos textos, diários, poemas, artigos de opinião, posts, em que sentimos que nos estamos a deixar conduzir pelo dicionário do ódio. Os textos de ódio, não os de raiva, sentimento mais produtivo quando transformado num passo luminoso, envenenam-se a si próprios. O ressentimento torna-se mais ressentido quando é registado. Só de se escrever ressentimento cresce a sensação física de ressentimento, o furioso medo que traz em cada sílaba. Escrever a palavra generosidade abre a carteira do avarento. Escrever a palavra amor engana o demónio de quem odeia. Rouba a solidão ao ermita involuntário. O guião desta vida que nos cabe merece, tão bom escrever a palavra merece, as melhores escolhas do dicionário. Escrevê-las ajuda. Pode ser que a última entrada do papel seja a palavra obrigado. Obrigado. Por acaso. Hoje quase todas as sentenças são rematadas com um por acaso. És um gajo porreiro. Pausa. Por acaso. Como é que um gajo que é de facto porreiro fica depois disto? É como a história de precisar de arrasar uns 300 para elogiar uma figura. O elogio, com esse golpe do por acaso, perde toda a força. Fica só o por acaso, impositivo, fascista, desvalorizador da ternura, dá vontade de contrapor. Mas por acaso porquê? Estás com dúvidas se sou um gajo porreiro? A coisa pode não ficar por aí e é justo que assim seja. Mais valia chamares-me categoricamente cabrão do que me estares a chamar gajo porreiro por acaso. Não sei de onde vem o por acaso e peço para me fazerem um desenho com os motivos. Estaremos nós todos a caminhar para um ateísmo militante, e esta é uma maneira de o sublinhar, é que passamos do graças a Deus para o por acaso em 2 segundos. Também não é preciso tanto, caramba. Antes achava-se que nada é por acaso, agora é tudo por acaso. O amor, a felicidade, o salário. Às vezes o por acaso vem disfarçado no interior da frase. Gostava por acaso de pedir em casamento. A única resposta legítima a isto é: olha, porreiro. Um por acaso merece outro por acaso. O por acaso é a instalação da dúvida na conversa do cotidiano. Sinto que quem não usa por acaso em cada afirmação é olhado de lado pelos profissionais da dúvida. Quem é este totó para ter tantas certezas? Antes a coragem do com certeza do que este império do por acaso.
Voltemos às sentenças sem bengalas, injustas, apaixonadas, facciosas, mas sem medo. Em cada homem, concreto, único e irrepetível, há uma tendência para a generalização. O que se compreende. Se um tipo se fosse aqui pôr com rigores extremos, tornava-se um chato do caraças. Aquele que ao balcão, com uma imperial à frente, usa notas de rodapé, também os há. Já fomos todos um bocadinho essa figura, mas tínhamos a desculpa de sermos adolescentes. Lembram-se de quando alguém mandava uma sentença na turma e nós esperávamos 2 segundos para fazer o comentário? Isso é relativo. O Tó Carlos é um chato, dizia a Flávia. 2 segundos? Isso é relativo. A filosofia é uma seca, dizia o Sandro. 2 segundos, às vezes 3. Isso é relativo. E assim passávamos por inteligentíssimos. A generalização é um vício que começa na juventude, mas vai crescendo com a falta de paciência que a idade traz. A um avô permite-se que arrase a classe política e jornalística enquanto vê o telejornal. É uma injustiça, claro, e bem perigosa, mas apenas só observada por gente mais nova. Ninguém vai começar a discutir. Desculpa, avô, há 2 deputados do PS, um deputado do PCP e outro do PP que são muito interessantes. Uma jogada explicativa desse género merece vocês os novos são todos uns coninhas. Toda esta conversa para chegar aqui. A generalização do momento é os jovens. Generalização, como sabemos, recorrente em todas as estações e todos os séculos. Os jovens são isto, os jovens são aquilo. Como todas as generalizações, deve ser investigada. Só um velho pode dizer, sentado no seu cadeirão, os jovens são todos uns broncos. Uns tipos vazios, sem ideias e com muita vontade de se humilharem uns aos outros. Será uma generalização que faz sentido? Pergunto. Confesso a minha dúvida na resposta. Não sou especialista, nem trago notas de rodapé sobre o assunto na carteira. A minha pesquisa, os meus estudos, partem apenas daquele método cusco que caracteriza todo o escriba, o de subir o volume ao tímpano nas conversas de café. Neste instante, habito uma biblioteca. Há aqui gente de 20 anos a folhear calhamaços e a fazer apontamentos. O que me impede de tirar notas. Será que eu, um veterano, começo a poder usar uma generalização gratuita? Os jovens têm todos a mania que são intelectuais. Vocês que são novos, expressão que sempre quis usar, ajudem aqui o idoso. Existe hoje, deste mundo cada vez mais adiantado mental, um ódio ao clichê. O clichê é maltratado por pessoas que se querem mostrar muito espertas perante aquilo que categorizam. É urgente recuperar o clichê. Não há nada mais clichê do que tentar evitar o clichê. Clichê por clichê, é preferível o original. Um desempregado, por exemplo, é um clichê. Para quem quer evitar o clichê, um desempregado é outra coisa mais complexa e indefinível e, quem sabe, até mais interessante. Ele não é bem um desempregado, é um indivíduo que deixou de trabalhar num determinado local e está prestes a passar para outro. Para combater uma realidade clichê, é importante reconhecer que ela existe. Eu prefiro que um desempregado seja um desempregado, com tudo o que isso significa de infelicidade comum. Cada vez mais me encanita e é cada vez mais usada nos termos detestável círculos, no círculo da economia, da política, da cultura, do desporto. A palavrinha influência. Quando me falam em influência, saco logo da funda, do revólver, da bomba de asma. Talvez esteja a ser injusto e pouco rigoroso, mas influência sugere-me um poder que não se mede de forma concreta, que se afere, mais do que pelo respeito, pelo respeitinho que sugere. Epá, não fales mal daquele gajo porque ele tem influência. Não tem a ver necessariamente com mérito.
valor profissional e pessoal, gestos largos, grandeza de espírito. É assim uma coisa, uma espécie de prestígio de gabinete. Tem a ver com a possibilidade de resolver os assuntos com 2 ou 3 telefonemas. Afasta-se daquilo em que mais acredito, a argumentação, o contraditório, a possibilidade de confronto de ideias e opções entre pessoas, das elites ou das esquinas. Depois há a história paroquial daqueles que fazem tudo para se tornarem influentes. Fundam projetos ou apostam em personagens que vão ser, com certeza, influentes. Quantas reuniões não devem começar com a frase "vamos fundar um projeto de grande influência"? Pois raramente funciona. A influência preparada em laboratório ainda é pior. Topa-se à légua e, além de artificiosa, é uma das mais delirantes e praticadas formas de arrivismo. De arrivistas está a nação cheia. A hipervalorização da influência e dos influentes parece mais um sintoma da doença de um país que perdeu o sentido do que interessa, que considera mais a figura que conhece muita gente, apenas por conhecer muita gente, do que aquele vizinho que é um exemplo discreto no bairro. Separa a lixaria, ajuda quem menos tem e comete a suprema extravagância de cumprimentar quem passa. O país está cheio de influência e de influentes. E tem poucos cidadãos. Se calhar é isso. Se calhar é isso que chateia. Ainda bem que ainda há restaurantes com interruptores à porta das casas de banho. Nunca me habituei ao estrelato de entrar num mictório e acender-se uma luz sobre a minha pessoa. As bocas. Os seres humanos em geral e os seres humanos portugueses em particular são dados à boca política de esquina e de rede social. Ok, tudo bem. O problema não está nesse gesto, até porque diz que vivemos em liberdade e isso tem o seu lado agradável. A questão está no facto de normalmente se verificar que as opiniões dos cidadãos, aparentando suportarem-se em argumentações de tipo racional, se fundam mais nas básicas opiniões pessoais. Há políticos que gramamos e outros não. Temos a imparcialidade de uma mãe a falar do filho. Somos parciais, facciosos, tribais, clubistas, caseiros. Adoramos uns e odiamos outros, esquecendo o país que diz que é o mais importante nisto tudo. Por isso, devemos deixar-nos de tretas. O melhor é assumirmos os ódios em vez de andarmos a tentar arranhar argumentos sofisticados. Eu odeio o seguro. Eu irrito-me com o alegre. Eu até vou à bola com o Portas. Eu jogava bilhar com o Jerónimo. Eu partia a boca toda ao Passos. Eu não curto a Drago. Eu nem um sumo de manga laranja bebia com o Cavaco. Eu dançava um funaná com o Zorrinho. Já dancei. Assim ficava tudo mais claro e deixávamos de gastar tanto verbo e coração. O problema da Cunha não é o tráfico de influências. O problema da Cunha é que não funciona. Ok, todos conhecemos casos de filhos e sobrinhos e enteados e afilhados que foram colocados em lugar-chave depois de telefonemas feitos à hora certa, com o tom de voz certo, mas a pergunta que faço é: quantos filhos, sobrinhos, enteados e afilhados ficaram por beneficiar no processo também ele moroso e burocrático da Cunha? Quantos cidadãos ficaram condenados a vidas de miséria quando podiam ter chegado lá por via de uma Cunha eficiente e eficaz? Aquelas como devem ser. O sistema da Cunha ainda é mais lento do que o sistema de justiça. Isso chateia. Sim, em Portugal nem mesmo a Cunha funciona, fica a meio normalmente. A Cunha até pode ser bem pensada, bem feita, bem praticada. O jantarinho até estava bom, o vinho impecável, a sobremesa um mimo. A conversa do melhor. Mas depois, nos dias a seguir, o engenheiro, nosso amigo, vai adiando o momento de dizer à secretária para ligar ao Departamento de Recursos Humanos. Esquece, perde o post-it, manda a nota para lavar com as calças de bombazina. E o processo da Cunha, que até começou bem, falha redonda e implacavelmente, deixando um gajo apiado. Um gajo sonha, faz planos e depois dá nisto. O melhor é ficar quieto. Há pessoas que levam 5, 10 anos
à espera que uma cunha se resolva, o que é inaceitável. A cunha, a boa cunha, devia ter efeitos na hora. Um tipo devia ir à loja do cidadão, esperar 2 ou 3 minutos, ser atendido por um funcionário amável e ir para casa já colocado num lugarzinho de eleição. Mas não. Um tipo mete uma cunha e sofre. Por si e pelo primo que quer ver uma vida feliz, desafogada e a que todos os dias liga a perguntar se há novidades. Não há novidades. Por vergonha. Ele apostou tudo na nossa capacidade de pôr uma cunha e afinal os resultados são nulos. É todo um prestígio por água abaixo. É humilhante ser incompetente a pôr uma cunha. Por tudo isto, talvez seja conveniente colocar a notinha no frigorífico. Não à cunha. Sim, à apresentação direta, sem mediações de talento próprio. Mais vale ir bater à porta do engenheiro ou apanhá-lo nos mictórios do que esperar que aquela conversa tenha qualquer tipo de seguimento. Chegou a altura de apresentar o caparro ao próprio do empregador, de fazer o número à frente de quem decide e coloca cidadãos no quadro. É mais eficaz, dá mais possibilidades de emprego. Para que pôr uma cunha para fazer um table dance num bar em Alfornelos, que com certeza não vai funcionar, se posso fazer uma demonstração no snack bar em frente? Para que pedir a um amigo de um amigo para dizer a um amigo de um cunhado para dar um toque para publicar um livro numa editora? Se posso raptar o editor e obrigá-lo a ouvir os meus poemas de fio a pavio numa bicha para a ponte. A cunha é uma merda. Dá muito trabalho e não leva a lado nenhum. O labirinto sexual. Isto agora anda assim. Uma pessoa carrega num link do New York Times e vai ter ao Best of Hungarian Sexy Girls. Se os confessionários fossem recantos mais frequentados, estariam cheios de crentes a contar ao padre: eu só queria ler a entrevista do Julian Barnes ao Guardian, mas carreguei num link que me conduziu ao bundaboa.com. E depois pronto, não resisti a trocar o Julian pela Juliana. O labirinto sexual, um bom nome para uma casa de alterne, está instalado e espalhado. Todos os jornais online, mesmo os sérios, trazem uma breve marota com uma gaja boa ao canto. Ou uma notícia sobre pensões de reforma acompanhada da foto de um modelo em tronco nu. Em cada anúncio televisivo há um movimento sexy. O Sr. Jacinto reserva 15 minutos por dia para ver umas moças bonitas em biquíni na internet e, preferindo o erotismo dos filmes que via na adolescência, leva sempre com pornografia barata no ecrã. O cidadão quer fazer traduções de expressões portuguesas para inglês e em cada investida nos dicionários é levado a sites de encontros com senhoras divorciadas. E telefona logo para o divórcio na hora. Como é que o cidadão fica perante a mulher quando está em plena sala a fazer uma pesquisa no portátil e sai um gemido em italiano? Olha, eu queria apenas saber como é que se diz dar uma volta ao bilhar grande em inglês e saiu-me esta doidona. Desculpa. A mulher, claro, contrapõe. Está calado que eu estou concentrada a estudar as posições da Samantha no Sexo e a Cidade. É a sociedade do malabarismo sexual a toda a hora e em todo o sítio. Porreiro. O proibido é servido e deixa de ser reserva clandestina. Mas há um lado chato. Quando nós, homens, queríamos ir ao Fontória, decidíamos ir ao Fontória. Quando vocês, mulheres, queriam ir ao Passarela, iam porque uma amiga estava carente. Calma, porque vos tinha dado na tola. Agora somos todos empurrados lá para dentro pelo segurança, o que não é tão agradável.